sobre o cubismo. Então, o cubismo ele surgiu em 1908, foi um estilo artístico inspirado na arte geometrizada de Cézanne, criado por Pablo Picasso e Georges Braque. Então ela surgiu em 1908, ali mais ou menos. Toda essa questão da arte geometrizada, ela foi totalmente influenciada antes por Cézanne. Então a obra de Picasso ela tem uma forte influência que trabalha com essa construção de espaços por meio de volumes e de decomposições dos planos, que é as imagens. Então a gente fala sobre o princípio ali do cubismo. Tá? E surgiu com Pablo Picasso e Georges Braque. Aqui eu botei em cima o nome da obra, que a partir dela que surgiu o termo chamado de cubismo, que foi uma exposição de arte e Pablo Picasso expôs o seu trabalho, que é chamado As Senhoras de Avignon. Foi uma junção de elementos do cubismo em que ele trabalhava, e ele juntou elementos que ele estava trabalhando nesse mesmo período, estava trabalhando um pouco sobre a arte africana, e fez essa junção, trabalhando todos o formato do rosto das senhoras. Tem um formato das máscaras africanas, e o corpo fragmentado, que é o corpo cortado em formatos geométricos do próprio estilo do cubismo. E a partir dessa obra, na exposição que surgiu, que foi então Georges Braque e Pablo Picasso. Utilizaram por meio da exploração dos espaços e objetos em 3 dimensões. Então aqui, quando a gente fala objetos em 3D, a gente está falando de toda a questão que trabalha o objeto. 3D é altura, largura e profundidade. Então a gente está trabalhando com os elementos, objetos em 3D. Altura, largura e profundidade. Nossa! Objetos 3D por diferentes pontos de vista. Então o que ele fez? Tem uma obra do Pablo Picasso, que é A Mulher Chorando, que ele pega e coloca todos os planos numa figura só. Coloca ela de perfil e ao mesmo tempo de frente. Então ela pega todos os planos numa dimensão, numa imagem só. Então, se vocês verem na obra, ela está de perfil ao mesmo tempo de frente. Então ele quebrou todo esse paradigma, quebrou esse uso da perspectiva que foi usado anteriormente nas academias de arte e no Renascimento, que surgiu também. Então ele quebrou esse paradigma de que não poderia usar, e quebrou usando todas as perspectivas num plano só. Por diferentes pontos de vista, como eu falei, essa obra, e de vários ângulos. Então ele colocou todos os ângulos num cenário só, numa obra só, e nessa obra fala muito. Dividiu-se em 2 vertentes. Então o cubismo ele teve 2 vertentes. Um lado, que foi o cubismo analítico. O que foi o cubismo analítico? Não sei. Eu botei até em parênteses geométrico, que se caracteriza toda essa geometrização, tanto do corpo, das imagens, as imagens, dos objetos, se caracterizavam pela desconstrução do mundo visual, de tudo que as academias estão trabalhando com alguns conceitos. O cubismo analítico quebrou, desconstruiu isso, toda essa função, trabalhando com esses pontos de vista e vários ângulos numa obra só. E esse foi o cubismo analítico. Outra coisa também que o cubismo analítico trabalhou também foi a monocromia. Eu não coloquei aqui, mas o que seria essa monocromia? Monocromia é quando é trabalhada uma cor só em tonalidades diferentes. Você entendeu, velho? Então, se eu vou colocar no final do vídeo algumas obras do cubismo analítico, que foi algumas obras em tom marrom, cinza, num tom só.
o uso da monocromia foi muito usado aqui no cubismo analítico. E o cubismo sintético, que ela se caracterizava pela colagem de vários materiais diferentes e o uso desse material. Então, aqui se caracterizava pelas colagens, pelo uso do espaço vazio. Então, o que predomina nesse cubismo sintético o uso de vários materiais. Então, foi uma reação à fragmentação. O que foi a fragmentação? Foi a reação ao cubismo analítico, que trabalhava os elementos e as pessoas fragmentadas, recortadas e geometrizadas também. Então foi reação à fragmentação e começou a introduzir elementos, números, letras, vidro, textura, tudo isso feito na colagem. Textura, sensações que acabam tornando mais táteis do que uma própria pintura, colocando esses elementos. Tá bom. Então aqui eu coloquei as características. Utilização de forma e volume geométrico no cubismo analítico. A decomposição das imagens em formas geometrizadas, como eu falei, imagens, objetos, pessoas, tudo em formato geométrico. E o renúncio do uso da perspectiva. Então ela renunciou toda essa perspectiva, quebrou com subverteu esse uso da perspectiva, colocando todas os planos e os pontos de vista e vários ângulos num quadro só, numa obra só. E vou deixar para vocês atividades, queria deixar que vocês fizessem uma releitura de alguma obra, de algum artista do cubismo, mas do cubismo sintético, que usa esses elementos. Mas, por favor, usem os elementos que vocês têm em casa, senão com certeza vocês não vão ter nem os exemplos que estão aqui, não vidros, números, mas procure usar a textura. Se vocês tiverem pano, algum tecido para utilizar, para fazer que é um tipo de colagem, que foi o cubismo sintético, e utilizar desse material, tecidos, panos e outras coisas, tá? E é isso aí, tchau, tchau.